Terça-feira, 3h15 da madrugada, Rio de Janeiro, 1942. O ar dentro do bar Danúbio Azul, na Lapa, não era apenas ar que se respirava. Era uma substância física, uma sopa densa e quente composta por fumaça de cigarro de palha, vapor de cerveja choca e o cheiro adocicado de perfume barato misturado com o suor de 50 homens. As pás do ventilador de teto giravam com uma lentidão hipnótica, cortando as nuvens de fumaça sem nunca conseguir dissipá-las, apenas empurrando o calor de um lado para o outro do salão. No centro desse ecossistema, onde malandros, prostitutas e poetas fracassados tentavam esquecer o dia seguinte, havia uma anomalia, um ponto branco num mar de tons cinzentos e marrons. Um homem. Ele vestia um terno de linho branco, tão imaculado que parecia brilhar sob a luz amarelada das lâmpadas pendentes. O colarinho da camisa estava engomado, rígido contra o pescoço, e seus sapatos de couro bicolor, branco e preto, não tinham uma única mancha de lama da rua Mendes Sá. Ele era conhecido ali apenas como o Barão. Não se sabia se o título era real ou uma ironia da malandragem, mas a carteira dele não deixava dúvidas. O Barão segurava um maço grosso de notas de R$1000 na mão esquerda. Ele usava o dinheiro não para pagar, mas para ventilar o próprio rosto, num gesto lento e deliberado de quem sabe que aquele papel vale mais do que a dignidade de qualquer pessoa naquele recinto. Ele ria. Uma risada alta, metálica, que saía do fundo da garganta e ricocheteava nas paredes descascadas, exigindo atenção, exigindo que todos parassem suas conversas miseráveis para testemunhar a sua euforia comprada. Ao lado da mesa do Barão, Janjão, um garçom que não tinha mais do que 19 anos e viera do interior de Minas na semana anterior, equilibrava uma bandeja de alumínio. As mãos do rapaz tremiam. O suor escorria da testa de Janjão, passava pela sobrancelha e pingava no chão de madeira escura. Ele olhava para o Barão com o terror de um animal pequeno encurralado por um predador que brinca com a comida. Janjão sabia que aquele homem já estava na 4ª garrafa de uísque importado e que naquela altura da noite a generosidade do álcool costumava dar lugar à crueldade do tédio. O Barão parou de rir abruptamente. O som cessou como se alguém tivesse cortado um fio. Ele passou a língua sobre os dentes, limpando um resquício de tabaco, e seus olhos, vermelhos e vidrados, varreram o salão. Eles não buscavam uma mulher. Não buscavam mais bebida. Buscavam um alvo. O olhar dele percorreu as mesas próximas, ignorando os operários, ignorando os músicos que guardavam seus instrumentos, até pousar no canto mais escuro do bar, perto da saída para a cozinha. Lá estava João Francisco dos Santos, Madame Satã. João estava sentado sozinho. Ele não usava linho branco. Vestia uma camisa de seda estampada, aberta até o meio do peito, revelando a pele negra e brilhante de suor. Ele tinha um copo de cerveja à frente, intocado. As pernas estavam cruzadas com uma elegância que desafiava a rusticidade da cadeira de madeira barata. João não olhava para o salão. Ele olhava para o líquido dourado no copo, observando as bolhas subirem, perdido em pensamentos que ninguém ali ousaria interromper. O Barão sorriu. Foi um sorriso feio, que mostrou a gengiva superior. Ele levantou a mão direita e estalou os dedos. O som foi seco, alto, agressivo. Ei! A voz do Barão cortou o zumbido das conversas. Ei, tu, a aberração. O pianista, que dedilhava uma melodia suave apenas para si mesmo no canto oposto, tirou as mãos das teclas. O silêncio se alastrou pelo Danúbio Azul. Começou na mesa do Barão e se espalhou como uma onda de choque invisível. As conversas morreram. O som de talheres batendo em pratos cessou. Até o tilintar dos copos no balcão parou. 50 cabeças viraram, não para o Barão, mas para o canto escuro. João Francisco não se mexeu. Ele continuou olhando para o copo de cerveja. Apenas um músculo em sua mandíbula contraiu, um movimento tão sutil que poderia ter sido confundido com uma sombra. O Barão, sentindo-se ignorado, sentindo o peso dos olhares da plateia que ele tanto desejava, deu um passo à frente. O assoalho rangeu sob o peso de sua arrogância. Tu és surdo ou só finge que não entende português?
O barão gritou agora, a voz embargada pelo álcool, mas carregada de veneno. Tô falando contigo, mulato. Minha mesa tá suja. Vem limpar. Janjão, o garçom, deu um passo para trás, colando as costas na parede, os olhos arregalados, alternando entre o homem de branco e o homem de seda. Ele sabia quem era João. Todo mundo sabia. Na Lapa, João não era apenas um homem. Era uma instituição, uma lenda viva que caminhava entre o sagrado e o profano, alguém que já havia enfrentado a polícia montada e saído andando. Lentamente, com a gravidade de quem move montanhas, Madame Satã levantou a cabeça. Os olhos de João encontraram os do barão. Não havia raiva neles, não havia o fogo que todos esperavam. Havia algo pior. Tédio. Um tédio frio, gelado, de quem já viu aquela cena 1000 vezes e está cansado do roteiro. Ele apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos longos e fortes e descansou o queixo sobre eles. O garçom está ali, disse João. Sua voz era baixa, um barítono suave, aveludado, que chegou a cada canto do bar sem que ele precisasse gritar. Ele recebe para isso. Eu estou bebendo. A resposta calma foi como gasolina na fogueira do ego do barão. Ele esperava submissão, ou no mínimo medo. A indiferença era um insulto que ele não podia processar. O rosto do homem de branco ficou vermelho, um tom violento que contrastava com a pureza do terno. Ele olhou para os amigos na mesa, buscando validação, buscando cúmplices para a sua indignação. Os amigos, no entanto, olhavam para o chão, cientes de que a temperatura do ambiente havia caído 10 graus. O barão voltou-se para João. Ele separou uma nota de 1000 réis do maço que segurava. A nota estava nova, crocante. Ele a amassou deliberadamente, transformando o papel impresso com o valor da nação em uma bola de lixo. Com um movimento brusco do pulso, ele jogou a bola de papel. O projétil improvisado voou pelo espaço vazio entre as mesas. Todos acompanharam a trajetória. A bola de papel girou no ar, perdeu força e caiu. Rolou pelo chão sujo de serragem e bitucas de cigarro, parando a exatos 3 centímetros da bota de couro de Madame Satã. Pega, ordenou o barão. É o que tu vale. Pega, compra uma cachaça e serve meu copo. E agradece que hoje eu tô de bom humor. O bar inteiro prendeu a respiração. O som da respiração de 50 pessoas suspensa criou um vácuo no salão. Janjão fechou os olhos, rezando para um santo que ele nem lembrava o nome. João olhou para a nota amassada ao lado do seu pé. Ele a observou com a curiosidade de um biólogo, analisando um inseto estranho. Depois, voltou a olhar para o barão. Um sorriso lento, quase imperceptível, curvou o canto dos lábios de Satã. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de um predador que acabou de perceber que a presa entrou na jaula sozinha e trancou a porta por dentro. Você cometeu um erro, disse João. A voz agora tinha um gume metálico. O dinheiro caiu. O dono tem que pegar. O barão gargalhou. Foi uma risada forçada, nervosa, que morreu rápido. Ele olhou em volta, desafiando a plateia a rir com ele. Ninguém riu. O silêncio era absoluto, pesado, sólido. Tu tá me dando ordem? O barão perguntou, a incredulidade transbordando. Ele deu mais 2 passos, invadindo o espaço pessoal de João. Ficou tão perto que o cheiro azedo do uísque invadiu as narinas de Satã. Tu sabe quem eu sou? Sabe quem é meu pai? Eu compro esse bar, compro essa rua e compro a tua vida com o troco do meu bolso, seu... Antes que ele terminasse a frase, o barão fez algo que selaria o destino daquela noite. Ele levantou a perna direita e, com a sola do sapato bicolor, chutou a perna da cadeira onde João estava sentado. O impacto foi seco, a madeira estalou, a cadeira balançou, a cerveja no copo de João derramou, manchando a toalha de papel. Foi o sinal. João Francisco dos Santos não pulou. Ele não explodiu em um acesso de fúria. Ele se levantou. O movimento foi fluido, contínuo, como fumaça subindo. Ele se ergueu da cadeira com uma dignidade imperial, alisando a frente da camisa de seda com as palmas das mãos, tirando migalhas imaginárias do tecido. Ele parecia crescer, ocupando um espaço muito maior do que seu corpo físico. O barão recuou um passo instintivamente. A pose de macho-alfa vacilou por uma fração de segundo. Ele esperava um soco. Ele tinha os punhos cerrados,
pronto para uma briga de bar, daquelas onde cadeiras voam e garrafas quebram. João não olhou para ele. Madame Satã virou as costas para o barão. O salão inteiro ficou confuso. O barão piscou, atordoado. Ele estava sendo ignorado. O homem estava fugindo. João caminhou. Seus passos eram lentos, rítmicos. O som do salto de sua bota batendo na madeira ecoava como um metrônomo marcando o tempo restante de vida de alguém. Ele passou pelas mesas, passou por Janjão que tremia contra a parede, passou pelos músicos. Ele não estava indo para a cozinha. Ele não estava indo para o banheiro. Ele caminhou até a porta principal do bar Danúbio Azul. A porta era pesada, de madeira maciça e vidro jateado, aberta para a rua para tentar capturar alguma brisa da madrugada. João segurou a maçaneta de latão, fria e gasta pelo toque de milhares de mãos. Ele empurrou a porta, fechando-a contra a noite, cortando o som da rua, isolando o bar do resto do mundo. O barão, lá no centro do salão, franziu a testa, a boca entreaberta, o maço de dinheiro ainda na mão, sem entender o que estava assistindo. João levou a mão ao bolso da calça. Tirou uma chave. Era uma chave grande, de ferro, que ele havia pego do balcão sem que ninguém percebesse. Ou talvez ele sempre tivesse a chave. Ninguém sabia. Ele inseriu a chave na fechadura. Girou. O som da tranca deslizando para dentro do batente foi baixo, metálico, definitivo. João girou a chave mais uma vez. Ele tirou a chave da fechadura e a colocou calmamente no bolso da camisa de seda, sobre o coração. Então ele se virou. Encostou as costas na porta fechada, cruzou os braços e olhou para o fundo do salão, direto para o homem de terno branco. O sorriso havia desaparecido. O rosto de Madame Satã era agora uma máscara de pedra, ilegível, terrível. Agora, disse João, e a palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Ninguém entra e ninguém sai, até o doutor aí aprender a pegar o que deixou cair. O barão olhou para a porta trancada. Olhou para a janela, onde as grades de ferro impediam qualquer fuga. Olhou para os homens no bar, que agora se afastavam, empurrando as cadeiras para as paredes, abrindo uma clareira no centro do salão, criando um palco, uma arena. Pela primeira vez naquela noite, o barão sentiu o suor frio escorrer pelas costas, molhando o linho caro. Ele olhou para a nota de 1000 réis amassada no chão, lá longe, perto da cadeira vazia de Satã. Parecia estar a quilômetros de distância. João descruzou os braços e deu o primeiro passo em direção ao centro. Não havia pressa. Ele tinha a noite toda e a chave estava no bolso. O barão estava sozinho no centro do palco que ele mesmo havia criado. A distância entre ele e Madame Satã era de apenas 4 metros, mas naquele momento parecia um abismo intransponível. O ventilador de teto continuava seu giro preguiçoso, cortando o ar viciado, e o único som audível no bar Danúbio Azul era a respiração ofegante do homem de branco. O peito dele subia e descia num ritmo descompassado, o linho da camisa começando a colar na pele, manchado de suor nas axilas. João parou. Ele não assumiu uma base de luta. Não levantou os punhos. Ele simplesmente parou e ficou olhando, os braços relaxados ao lado do corpo, as mãos abertas. Era a postura de quem espera o ônibus, não de quem está prestes a quebrar um homem ao meio. E foi essa calma sobrenatural que desmantelou o barão. «Abre essa porta!» O barão gritou, mas a voz falhou, saindo aguda, quebrada. Ele olhou para a mesa dos seus companheiros de bebida. 3 homens robustos, filhos de advogados e industriais. Eles desviaram o olhar, subitamente interessados nos rótulos das garrafas vazias ou na sujeira de suas próprias unhas. Ninguém se mexeu. A lealdade daquela elite acabava onde começava o medo físico. O barão percebeu que estava naufragando. O instinto de sobrevivência, misturado com o álcool e o orgulho ferido, tomou o controle. Ele agarrou o gargalo de uma garrafa de uísque que estava sobre a mesa mais próxima. O vidro era pesado, esverdeado, uma arma contundente capaz de abrir um crânio. «Tu não encosta em mim», sibilou o barão, brandindo a garrafa como um porrete. «Eu vou te matar, seu desgraçado. Eu vou te matar e a polícia vai me agradecer». João suspirou. Foi um som curto, de decepção genuína. Ele deu um passo à frente. O barão atacou.
Não foi um golpe técnico. Foi um balanço desesperado, amplo e telegrafado, movido pelo pânico. A garrafa cortou o ar num arco descendente, visando a cabeça de João. Se você piscasse, teria perdido. João não recuou. Ele avançou. Com um movimento sutil do tronco, uma ginga quase imperceptível herdada das rodas de capoeira da Lapa, ele deixou o braço do barão passar no vazio. A garrafa encontrou apenas o ar. O impulso do golpe desequilibrou o barão, jogando o peso do corpo dele para a frente. E foi aí que a armadilha fechou. A mão esquerda de João disparou como uma cobra, agarrando o pulso do barão que segurava a garrafa. A mão direita de João segurou o cotovelo do homem. Não houve soco. Não houve sangue jorrando. Houve apenas uma alavanca. João girou o pulso do barão para fora e empurrou o cotovelo para dentro. A garrafa caiu da mão do barão e se espatifou no chão, espalhando cacos de vidro e cheiro de álcool. Mas o som do vidro quebrando foi abafado pelo grito. Ah! O barão dobrou os joelhos. A dor de uma articulação sendo forçada contra sua natureza é algo que desliga o cérebro racional. Ele caiu, batendo os joelhos no chão de madeira suja, forçado a se curvar diante do homem que ele havia tentado humilhar. O bar continuava em silêncio absoluto. Janjão, o garçom, tinha as mãos na boca, os olhos arregalados, assistindo à queda de um deus. João mantinha a chave de braço aplicada. Ele não fazia força visível. Seu rosto estava próximo ao ouvido do barão, que agora gemia, o rosto contorcido, a maquiagem de arrogância derretendo em lágrimas de dor pura. Shh! João sussurrou, como quem acalma uma criança. Ele aliviou a pressão no braço do barão por 1 milímetro, apenas o suficiente para ele conseguir respirar. Sem gritaria. Isso aqui é um ambiente de família. O barão tentava falar, balbuciava pedidos de desculpa, promessas de dinheiro, ameaças vazias, tudo misturado numa sopa de pânico. Por favor, larga. Eu vou embora. Eu pago. João apertou o pulso novamente. O barão engasgou. Você vai pagar, confirmou João, a voz fria como o mármore de uma lápide. Mas não a mim. Com a mão livre, João apontou para o chão. Lá longe, a 3 metros de onde eles estavam, repousava a nota de R$1000. A bola de papel amassada, suja de serragem, iluminada por um feixe de luz amarelada. Aquilo ali, disse João. É seu, você jogou. Eu pego, choramingou o barão tentando se levantar. João forçou o ombro dele para baixo. O barão voltou a bater os joelhos no chão. Não levanta, ordenou Satã. Você não tem altura para ficar em pé aqui dentro hoje, você vai buscar de 4. O horror tomou conta do rosto do barão. Ele olhou para a nota, depois para a porta trancada, depois para a plateia de 50 homens que assistiam a tudo sem piscar. Ser espancado seria honroso. Uma briga de bar vira história de cicatriz. Mas aquilo era a morte social. Não, por favor. O barão soluçou. João torceu o braço dele um pouco mais. O ombro do barão estalou. O dinheiro, repetiu João implacável. E tem mais uma coisa. As mãos ficam nas costas. Você vai pegar com a boca. Um murmúrio correu pelo salão. Até os malandros mais endurecidos da Lapa sentiram um arrepio na espinha. Era uma crueldade cirúrgica. O barão hesitou. A dor no braço tornou-se insuportável. O instinto animal de fugir da dor venceu a vergonha humana. Ele a sentiu chorando abertamente agora, o ranho escorrendo pelo nariz. João soltou o braço dele, mas permaneceu ali, uma torre de vigilância. O homem de terno branco, o herdeiro dos cafeicultores, o dono da noite, colocou as mãos nas costas. Ele começou a se arrastar, os joelhos no chão áspero, o tecido caro da calça esfregando na sujeira acumulada de décadas. Ele rastejou 1 metro, parou, soluçando. Rastejou mais 1. O silêncio no bar era tão denso que se podia ouvir o som do tecido arrastando na madeira. Ele chegou até a nota. A bola de papel estava ali, entre uma bituca de cigarro apagada e uma mancha de gordura. O barão fechou os olhos. Ele abaixou a cabeça. O rosto dele, barbeado com navalha importada e loção francesa, tocou o chão imundo da Lapa. Ele abriu a boca.
Seus lábios tocaram a serragem. Ele mordeu a nota de R$ 1000. Sentiu o gosto metálico da tinta velha, o gosto de poeira, o gosto da própria humilhação. Ele levantou a cabeça, a nota presa entre os dentes, como um cachorro trazendo o jornal. Ele olhou para João, os olhos implorando pelo fim daquilo. João não sorriu. Ele apenas acenou com a cabeça em direção à porta. O barão se levantou, cambaleando, as pernas trêmulas. Ele segurou a nota com a mão agora, querendo rasgá-la, queimá-la, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia fechar os dedos. João caminhou até a porta. Ele tirou a chave do bolso da camisa, aquele gesto lento e deliberado novamente, inseriu na fechadura. A porta se abriu, deixando entrar o som da rua, o barulho distante de um bonde, a brisa úmida da madrugada que parecia vir de outro mundo. João segurou a porta aberta. O barão passou por ele, de cabeça baixa, tentando encolher dentro do terno sujo. Quando o barão pisou na calçada, prestes a correr para a escuridão e sumir da história, João disse a frase que ficaria gravada nos tijolos daquele bairro para sempre. Ele não gritou. Falou para a rua. Dinheiro de homem frouxo na Lapa não compra nem alpiste. E com um movimento rápido, quase desdenhoso, João fechou a porta na cara dele. O bar Danúbio Azul permaneceu em silêncio por mais 3 segundos. Então alguém no fundo, talvez o pianista, soltou uma risada nervosa. O som quebrou o feitiço. As conversas voltaram, primeiro em sussurros, depois em volume normal, mas o tom era diferente. Não havia mais a algazarra bêbada. Havia um respeito reverente no ar. Janjão, o garçom, recolheu os cacos da garrafa quebrada. Ele nunca mais olharia para uma nota de dinheiro da mesma forma. Nas semanas seguintes, o barão desapareceu. A mansão da família em Botafogo ficou fechada. Dizem os fofoqueiros da época que ele foi despachado para uma fazenda no interior de São Paulo, longe dos olhos e das bocas do Rio de Janeiro. Ele tentou comprar o silêncio, mas certas histórias não têm preço. A imagem dele de 4, mordendo o chão sujo, viajou mais rápido que qualquer telegrama. Madame Satã continuou lá. Ele não ganhou um troféu, não ganhou dinheiro com aquilo. Ele ganhou algo que vale mais na rua, o espaço. Quando ele entrava num recinto, o ar mudava. Não porque ele batia em todos, mas porque todos sabiam que ele era capaz de despir a alma de um homem sem tirar a roupa dele. A lição que ficou naquela terça-feira de 1942 é brutal, mas necessária. O dinheiro compra conforto, compra segurança e compra companhia. Mas respeito? Respeito é uma moeda que só se cunha no fogo do caráter. E quando a porta tranca e a chave vai para o bolso, o saldo bancário não serve de escudo. Você acha que a punição foi justa ou Madame Satã cruzou a linha da crueldade? O barão merecia ser quebrado dessa forma ou uma surra teria sido mais digna? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu leio tudo. E se você gosta dessas histórias onde a hierarquia é decidida na unha e não no berço, clica no botão de inscrição. Tem um arquivo inteiro de casos que a história oficial tentou apagar te esperando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.